Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Amamos Vintage. Hoje nós iremos fazer uma retrospectiva desse ano de 2022, que foi muito bacana pra gente. Nós começamos aí mais ou menos em março, né, com o nosso canal, e estamos terminando o ano com mais ou menos uns 1.400 seguidores no YouTube e 36 vídeos produzidos. Pra mim, isso é um resultado muito legal. Não é muita gente, né? A gente tá acostumado a ver milhões de pessoas, trocentos milhões de seguidores, 500 mil seguidores. A gente tem 2.000 seguidores no Instagram, mas pra mim é um resultado muito maravilhoso, porque eu consegui colocar aí, né, essa meta de começar o canal, produzir os vídeos, alcancei mais ou menos o número que eu queria de vídeos, eu achava que a gente ia conseguir mais algumas semanas aí, a gente teve alguns imprevistos, né, esse mês eu passei o mês inteiro super gripada, então não consegui gravar, eu tô gravando esse vídeo hoje no maior sacrifício, que eu tô, assim, bem ruim na respiração, mas pra comemorar esse ano maravilhoso, então eu vou relembrar aí alguns momentos importantes do canal, vou passar por alguns vídeos, algumas histórias e agradecer aí as pessoas maravilhosas que eu encontrei esse ano, as pessoas que eu reencontrei e já de imediato, obrigada pela companhia, pela audiência, pelos recados. Foi muito legal conseguir tocar esse projeto aí por 10 meses seguidos, sem desistir, né, em todas as dificuldades que aconteceram. Quando eu comecei o canal, eu tinha muita coisa na cabeça, né? Então uma delas era revisitar lugares que eu já gostava, né? Que eu conhecia, amigos que eu já tinha feito aí nesses 18 anos de história com brechó. Ir em feiras, em eventos que eu achava interessante, mas foi muito surpreendente porque eu tomei alguns nãos, sim, logo de cara eu tomei um nãozão bem grande, assim, um cara que tem uma loja bem bacana, falei, posso gravar na sua loja? Não, não pode, não quero, não gosto que grava, enfim, é só um não, faz parte, e tomei muitos sims, assim, conheci muitas pessoas maravilosas e vocês com certeza tiveram a oportunidade de conhecer aí também nos vídeos. Nosso primeiro vídeo foi gravado lá na Feira do Bexiga. A Feira do Bexiga, gente, é um marco, assim, né, em São Paulo, porque ela é uma feira de antiguidades muito completa. Tem muitos expositores, tem as lojas bacanas ao redor, né, então tem alguns antiquários até bem luxuosos em volta. E tem também o pessoal que vai vender na rua, que pega suas coisas lá, né, estende na calçada e sai para vender. Então, qualquer coisa de antiguidade que você quiser, você vai encontrar ali no Bexiga alguém que trabalhe com aquilo. Lá na nossa primeira visita, além de eu encontrar, né, algumas pessoas que eu já conhecia, e visitar algumas barracas ali que eu já sabia que existia e tal, eu conheci duas pessoas super legais. Uma que foi o Cassiano, que aparece no primeiro vídeo, ele tem uma loja que chama Rust Pipes. Posso entrar? Como é seu nome? Eu, Cassiano Prado. Cassiano Prado. Fique à vontade. Muito obrigada. Liquidificador, tá bem legal. Quero. Qual é a peça mais legal que você trouxe hoje? Todas. Conhecemos também o André, que faz um trabalho ali de restauração de máquinas de escrever. Conversamos com muita gente legal. Então o trabalho do André, ele compra as máquinas, restaura, põe fita, deixa prontinha pra você. Então é um vídeo bem interessante que dá pra você ter um panorama aí do que é a Feira do Bexiga. O segundo vídeo que nós gravamos foi no Minha Avó Tinha. O Minha Avó Tinha é um brechó, assim, referência pra mim. E com certeza é referência pra muita gente aqui de São Paulo que trabalha com vintage, que trabalha com produção de figurino, que curte moda. Porque o Franz, responsável pelo Minha Avó Tinha, ele é uma mina, assim, de conhecimento do mundo vintage. O Franz foi o primeiro cara que eu conheci 20 anos atrás com um brechó vintage e aquilo dando certo. Então foi um exemplo pra mim muito grande. Quando eu entrei na loja do Franz a primeira vez e eu vi que aquilo era possível, que aquilo era economicamente viável, aquela loja maravilhosa, cheia de coisas incríveis, eu tomei um rumo, um caminho pra minha vida. E o Franz é muito inspiração por conta disso. Quando eu entrei no Minha Avó Tinha, eu fiquei apaixonada, Tinha uma escada maravilhosa, cheia de broches, assim, umas botas. E eu entrei e olhava pra minha amiga e falava, cara, não é possível, olha esse lugar, que coisa maravilhosa. E eu fiquei fã do Franz desde então. Foi nessa época eu procurei muitas lojas e a loja do Franz, assim, foi a que eu fiquei mais apaixonada. E eu comecei a trabalhar com brechós mais ou menos em 2005 e o Franz era, assim, a minha inspiração.
Ele conta um pouco, né, da história do vintage em São Paulo, como é que aconteceu esse movimento dos brechós. Foi uma experiência, assim, pra gente muito doida, porque deu tudo errado no dia de gravar no Franz. A gente chegou lá e aí a câmera começou a dar problema, e aí deu problema no cartão de memória, deu problema na bateria. Nós ficamos lá o dia todo. Quando a gente chegou em casa, o Léo verificou que metade dos arquivos tinham sido perdidos. Liguei pra ele, falei, Franz, aconteceu isso e tal. Ele falou, Cris, volta, mas tô ocupado. Então você grava sozinho. Coloquei a mesma roupa, vamos lá, fizemos tudo de novo, só que sem o Franz. Então eu consegui aproveitar alguma parte da entrevista que eu tinha feito com ele. Perdi a despedida, né? Perdi várias coisas legais, mas foi parte também de uma experiência. Gente, estilo e moda são diferentes, muito diferentes. Estilo é teu, é perene e ninguém tira. Moda, como dizem que falava Oscar Wilde, se fosse boa não durava 6 meses. Sim. Tá? Então eu gosto de trabalhar com estilo. Nossa ideia de canal incluía, além da questão de vendas, né, das lojas, também mostrar alguns acervos, coleções de moda e de outros objetos que a gente julgasse, né, interessante para as pessoas saberem que existe, conhecer e que talvez pudessem ir lá visitar. E dentro disso, a nossa primeira visita a uma instituição bem forte, bem interessante, foi conhecer as modotecas do Senac. Então o Senac abriu as portas para nós e nos apresentou o acervo que eles têm de moda, tanto na unidade da Faustolo quanto na unidade de Santo Amaro. Então as responsáveis nos apresentaram lá as modotecas e os seus acervos. A Thalita, que é uma grande amiga minha, cuida lá, né, do acervo Ney Mato Grosso, e ela pôde mostrar pra gente ali os bastidores, né, como é que os figurinos desse artista tão importante são preservados e armazenados ali sob a responsabilidade do Senac São Paulo. Gente, é uma mistura de brilho, vidro, temos paetês, pedras naturais, miçangas, metais, é um pouco de tudo aqui. Dentro desse universo de acervos, nós fomos à casa de José Gallegos e ele nos mostrou parte da sua coleção de peças feitas pelo Denner Pamplona, que são extremamente lindas e perfeitas. Você vê que esse é um material extremamente mais resistente, né? Sim, Ele tá impecável. Esse vestido vai durar séculos. Olha a leveza do trabalho para uma menina de 15 anos. Aqui, ó, isso aqui vai por cima. Vai por cima, tomara que caia. Isso. Nós também visitamos a Casa Juice. A Casa Juice é um dos maiores acervos particulares de São Paulo. Eles têm cerca de 60 mil peças de moda para alocação. A maior parte dessas peças é vintage. Tem uma outra peça mais atual, mas o forte deles são as produções de época. É um acervo que está instalado dentro de uma casa do final do século XIX, e lá o Júnior e a Simone preservam, alugando essas peças para grande parte das produções que a gente assiste na televisão, cinema, teatro, e também eles têm um pequeno museu particular onde eles preservam peças aí de estilistas importantes e algumas histórias aí que são interessantes para a história da moda. E essas armaduras vieram da onde? Foram de teatro da ECA, né, da USP. Tá. Anos 30, 40. Ele tava lá e... Essas e as que estão naquela sala. Que legal, Eles ótimo. doaram pra gente porque tava todo zoado e Se não cuidar, mais, porque o prédio ia ser demolido ou ia acontecer alguma outra coisa lá na USP. Aí eles chamaram a gente pra doar. Aí doaram todas essas partes, tem toda aquela sala de armação. Sim, de armaduras, muito legal. Que ótimo. Então por isso do que... Teatro São Pedro, esse conjunto aí de cadeiras do Teatro São Pedro. Cada pessoa, assim, cada figurinista desses antigos que trabalhou já com outras pessoas, conhece a gente, são nossos amigos e doam, assim, tirar do lugar. Sim, então tem um pouquinho de história aqui, de São Paulo, teatro, cinema. E falando de vintage, né, falando de memória, a gente também se interessa muito pelo patrimônio imaterial, gente. O que é imaterial? É a nossa cultura, é a música, é a dança, são as histórias. E aí a gente também visitou 2 festas de jazz. A primeira delas
foi com uma galera que eu já conheci, já tinha muita amizade. Eles apresentam uma dança que se chama Lindy Hop. Então nós assistimos um show de jazz, fizemos aula de Lindy Hop e contamos um pouco da história do Lindy Hop, que é uma dança tradicional de jazz. Ela é uma dança que começou aí em meados dos anos 20, veio acompanhando, né, o jazz tradicional. E hoje tem uma galera muito bacana que ensina Lindy Hop, que produz festas de Lindy Hop, dança Lindy Hop. E nós fizemos um vídeo bem interessante contando o que é o Lindy Hop e como é que ele funciona aqui na cidade de São Paulo. Se você quiser acompanhar e conhecer, é só ir lá e se aproximar da galera que aparece ali no vídeo, que eles sempre vão estar por dentro de alguma festa legal para você conhecer. No Lindy Hop a gente trabalha com funções que são independentes do gênero. Então a gente trabalha com líder e follower. Líder pode ser masculino, feminino, follower pode ser masculino, feminino. Isso é novo, mas já existiam indícios que isso ia virar a ser algo lá nas primeiras gerações do Lindy Hop, porque na época que a galera que dançava teve que ir para a Segunda Guerra, ficaram as mulheres no baile. Dançando sozinhas. Aí elas falaram o quê? Por que dançando sozinhas, se podemos dançar juntas? Então as mulheres naquela época, lá de 1945, quando teve a guerra, já começaram a liderar. Tá. Então assim, já tinha a sementinha dessa coisa de líder e follower ser independente de gênero, já existia. Dentro dessa história de festas, nós também visitamos a Jazz Mansion, que é uma festa muito legal aqui em São Paulo, que traz o jazz para dentro de mansões, ressignificam aquele espaço, trazem música, dança, que leva milhares de pessoas para dentro de espaços que originalmente eram ocupados pela elite branca paulista. Vale muito a pena conhecer essa festa e com certeza nas próximas nós nos encontraremos lá. Dentro desse contexto de sociedade, de São Paulo, nós também fomos visitar o Museu da Imigração. É o berço da história aqui de São Paulo. Ele foi responsável pela entrada de milhares de imigrantes durante muitos e muitos anos. E muitos dos imigrantes que estão, né, das famílias de imigrantes que estão em São Paulo, capital e interior, passaram ali pelo Museu da Imigração. Então ele tem um trabalho muito forte de contextualizar a imigração de antes com a imigração atual. Boa parte do trabalho educativo ali do Museu da Imigração é questionar a experiência do imigrante de chegar aqui, quando o imigrante é bem aceito, quando o imigrante não é bem aceito. Então levando em consideração que somos todos imigrantes, porque hoje a gente ainda não aceita alguns imigrantes. E além desse trabalho de questionamento, né, de educação com relação a história, né, a genealogia de todo esse povo paulistano, eles também fazem um trabalho muito interessante de resgatar a história das famílias. Nós conversamos com o Henrique Trindade, ele é responsável pelo centro de pesquisa que trabalha com todos esses dados e esses documentos das pessoas que chegaram aqui em São Paulo através do Museu da Imigração. No final das contas, acabou sendo que São Paulo se tornou um pouco esse símbolo de uma cidade cosmopolita, que as pessoas conseguem dialogar, conseguem conviver. Eu acho que ainda é um ponto a gente discutir, assim, né, no Brasil, que quais são os migrantes desejados, quais foram e quais são ainda hoje, até né? mesmo porque a gente, como brasileiro, também tem um pouco dessa experiência, assim, né? Onde que o brasileiro é desejado, onde que o brasileiro é indesejado, quem são os migrantes que nós desejamos, quem são aqueles que nós indesejamos e por quê. Bom, pra quem não sabe, gente, o Museu do Imigrante fica na Moca, aqui do ladinho de onde nós estamos. E em parceria com o museu, existe a Maria Fumaça da Moca, que é um projeto da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Eles estão presentes em outras cidades também, como Guararema, Paranapiacaba, mas aqui na Moca tem um projeto muito legal, onde eles contam a história da chegada dos imigrantes e dos trens que fizeram parte ali
dessa subida, né, da serra, você pode percorrer um pequeno trecho de trilhos que segue ao lado ali, né, dos trilhos da CPTM. E dentro desse pequeno percurso, você pode ver algumas locomotivas que estão ali em processo de restauração. Do lado do Museu do Imigrante, a gente tem hoje a Universidade Anhembi Morumbi. Ela ocupa um espaço da antiga fábrica da Alpargatas. Essa fábrica da Alpargatas, ela se instalou ali do lado da linha ferroviária para facilitar todos os processos, né, de chegada de materiais e também de mão de obra, uma série de outras coisas. E dentro de uma atividade da Jornada do Patrimônio, que é um projeto da Prefeitura de São Paulo e responsáveis por prédios históricos, nós visitamos o prédio da Anhembi Morumbi e também contamos aí um pouco da história dessa fábrica da Alpargatas. Esse conjunto de prédios da antiga Alpargatas são um importante registro da arquitetura industrial do começo do século XX, onde a cidade de São Paulo vivenciou um boom da industrialização, dezenas de fábricas invadiram a Moca e região, atraídas pela linha férrea e também pela hospedaria dos imigrantes, que fornecia parte da mão de obra necessária à produção. Bom, nossa, eu tô super empolgada para falar dos vídeos, então nós vamos dividir aqui em duas partes. Não esquece, deixa like, deixa joinha, comenta, fala qual foi o vídeo que você mais gostou, fala como chegou aqui no canal. Precisa muito que vocês participem, gente, pro YouTube achar que a gente é legal, que vocês estão gostando e mandar nosso vídeo para mais pessoas. Obrigada pela companhia e até a próxima!